Qualidade de vida não é o que você pensa. Não é spa, não é viagem, não é relaxar quando sobra tempo e não é tomar espumante na beira da piscina. Será que não é isso mesmo? Será que a gente está vivendo errado? Tudo isso pode sim fazer parte, mas isso sozinho não sustenta uma vida longa e funcional. Eu sou a Cíntia Macarrão, psicoterapeuta. Aqui eu integro a psicologia analítica e neurociência para falar de comportamento humano de forma prática. E esse é um trecho do dia 3 do Voei, a minha comunidade de autoconhecimento. Claro que tudo isso que eu disse é ótimo, mas se você não vier com uma base estrutural, só vai mascarar um problema. Aqui estamos falando de uma estratégia para viver mais e com mais energia. É isso que constrói a sua longevidade. Porque não adianta você viver mais e viver na. Não é mesmo? E aqui é importante deixar uma coisa clara, tá? Que a qualidade de vida é um conceito muito mais amplo. Ela envolve percepção de bem-estar, sentido, contexto social, emocional, espiritual. Mas hoje eu vou falar do que sustenta tudo isso no dia a dia. Existe uma ideia muito comum e muito equivocada que para a gente parar para pensar em nós, sem pensar em resultados, é sempre para depois que sobra um tempinho, ou depois que sobra dinheiro, ou depois que sobra energia. Mas isso não tem que ser o sobra, tem que ser o que sustenta. É isso que constrói a longevidade. E existem três áreas que formam essa base: a saúde física, a saúde mental e o lazer. Essas áreas, elas não competem com o trabalho, com a ambição, com os resultados. Elas, na verdade, tornam tudo isso possível. Então não existe uma hierarquia aqui, não é para escolher uma coisa e deixar a outra para depois. Porque quando uma dessas áreas fica sempre em segundo plano, o corpo, a mente e até a vida cobram a conta. Então, entrando na saúde física. O corpo humano, ele funciona por adaptação. E ele está o tempo inteiro fazendo conta. Ele calcula o que ele precisa manter, o que ele pode reduzir, o que ele precisa reforçar. Então, se você usa uma capacidade dele, ele entende que ela é necessária. Se exige mais, ele vai se adaptando para ir dando conta. Mas se você não usa muito, poupa demais, ele acaba reduzindo tudo isso. Porque o objetivo do corpo é sempre economizar energia. Então, o que são essas energias? Dentro de cada célula nossa existem as mitocôndrias, que são pequenas usinas que transformam comida, oxigênio em energia para a gente andar, treinar, pensar, respirar. Com o tempo, com o passar dos anos, o envelhecimento, o corpo ele vai reduzindo naturalmente essas energias. E ele também faz isso quando as mitocôndrias não são exigidas o suficiente. O corpo pensa, não estou sendo usada, então não preciso manter tanto assim e vai reduzindo em número e em eficiência. E é nesse momento que entra um hack. Quando você faz um esforço físico intenso, algo que realmente desafia o seu corpo, ele não vê assim, ai, a fulana tá na academia. Ele vê como uma demanda real da vida. Ela tá fugindo do leão, meu Deus, a gente precisa agir. Então, é como se essa energia tivesse fazendo falta para você sobreviver. E aí a reação dele é: se faltou energia, eu não posso reduzir, pelo contrário, eu acabo precisando produzir mais mitocôndrias. E aí ele aumenta a eficiência. E quando eu falo atividade física intensa, não precisa ser crossfit ou algo do tipo. Qualquer esforço que respeite o seu ponto de partida já funciona, porque o importante é esse sinal real de demanda. Então, o treino nem de longe é só uma parte estética. É um contrato que você faz com o seu corpo. Você me dá capacidade para a vida que eu levo e aí a gente vive bem. E isso vale para músculo, coração, circulação, respiração. O seu corpo é literalmente moldado pelo tipo de vida que você leva. Mas para toda essa adaptação realmente acontecer, o corpo precisa de outras bases sólidas também. Então, não é durante o treino que ele se fortalece no descanso, e especialmente no sono, que é onde tudo acontece. Sem um sono adequado, não tem recuperação de verdade. Sem recuperação, não tem adaptação. Você só vai acumulando o desgaste. E a alimentação aqui entra na mesma coisa. O corpo só se adapta se ele tiver matéria-prima, energia suficiente, os nutrientes certos. Sem isso, ele tenta acompanhar o treino, mas ele não sustenta o ritmo. Eu trouxe esses dois últimos exemplos do sono e da alimentação para falar que quando a gente fala de saúde física e qualidade de vida, a gente pode ramificar para vários outros assuntos. Mas o importante hoje é entender essa base. Agora entrando na saúde mental. O cérebro segue a mesma lógica do corpo. Ele vive por adaptação, por conexões. Quando você aprende algo novo, ele vai criando caminhos. Quando você repete rotinas, ele vai mantendo só o que existe.
E quando você para de desafiar, ele acaba simplificando tudo. Então, tem estudos de envelhecimento cognitivo que mostram isso na prática. Quem continua aprendendo idiomas, pensando diferente, saindo do automático, constrói essa reserva cognitiva, que são mais rotas para o cérebro ir funcionando. Isso não faz parar o tempo, mas nos deixa mais resistente, mais adaptável, menos frágeis. A saúde mental também não para aqui só na nossa cognição. Ela vai muito mais a e a parte talvez mais importante, a autorregulação emocional. O que que é? É você conseguir sentir sem ser dominada por aquele sentimento. É você conseguir responder sem você agir com reatividade. Um cérebro que está em trabalho cognitivo, que aprende rápido, mas que está bagunçado emocionalmente, ele acaba sobrecarregando também. E aqui entra a terapia. A terapia não é só para momentos de crise, é um espaço de uma organização interna mesmo. Você dá nome às coisas, ao que é confuso para você, ao que você sente. Você entende os seus padrões, o seu próprio jeito de funcionar, porque quando a vida interna está em ordem, sobra energia para o que realmente importa, que é o que vai fazer você conseguir crescer, florescer. Então, ficar no conforto mental eterno envelhece o cérebro, mas também ficar com essa desorganização emocional crônica acaba destruindo ele mais rápido ainda. Então, quando a gente fala de saúde mental dentro de qualidade de vida, os dois principais pontos são esses. Você está sempre estimulando o seu cognitivo, atividades novas, aprender outras coisas. E também, paralelo a isso, você está fazendo essa organização interna para você conseguir gerenciar as suas emoções. Você sempre vai sentir tudo. A diferença é como você vai reagir quando você sente essas emoções. E depois do corpo, da mente, entra um pilar que muita gente subestima, que é o lazer. O lazer não é você se largar, você perder o limite, responsabilidade. Do ponto de vista do cérebro, é uma mudança essencial de estado mental. Você sai do modo tarefa, para de focar em só resolver e produzir. Existe, inclusive, uma rede cerebral que só ativa nesse momento. E é ela que integra as suas experiências, ela organiza memórias, ela processa emoções e ela constrói essa coerência interna dando mais sentido ao que se vive. Porque viver o tempo todo em modo desempenho faz você produzir mais, mas faz você também perder a clareza. E isso pode fazer você ficar mais irritada, ansiosa, reativa, porque o cérebro não tem espaço para organizar todas essas experiências que ele está vivendo. E o lazer, ele vai muito mais do que parar só. É fazer o que te dá prazer genuíno, sem função produtiva imediata. Isso não é supérfluo. Porque aproveitar a vida com coisas que você gosta reforça que a vida vale a pena, te conecta com seu propósito. E o sentido da vida que a gente busca também cresce do contato frequente com o que te nutre de verdade. Outro ponto que também ajuda em tudo isso é mudar de ambiente, porque o cérebro está sempre respondendo estímulos externos. E quando você fica no mesmo espaço com os mesmos estímulos, ele para de prestar atenção, essa atenção consciente nesses estímulos, porque ele vai se habituando. Quando você muda de ambiente, mesmo que seja uma mudança simples, o cérebro não consegue prever tudo o que vai acontecer lá. Então ele precisa criar novos mapas. E isso reativa redes neurais que estavam lá em stand-by. Por isso, mudar de ambiente acaba funcionando como um reset cognitivo, porque redistribui essa carga mental. E áreas que estavam hiperativas acabam diminuindo e outras áreas acabam entrando em ação. Eu sempre sinto muito isso quando eu vou viajar e eu volto, mesmo que a viagem foi super cansativa, eu volto com a mente renovada. Então entenderam que lazer não é um prêmio, não é negociável e não é só para quando sobra tempo. Ele é parte essencial de todo o nosso funcionamento. E aí, qualidade de vida é você ter um corpo que aguenta a vida que você escolheu viver e lidar com ele de uma forma inteligente, para você continuar sendo capaz hoje, daqui 30 anos, 40, 50 e muito mais.